E nós temos agora um novo integrante do nosso corpo clínico do programa, é o nosso urologista, Dr. Adair Batista. E para começar essa série sobre urologia, nós vamos falar sobre andropausa. Veja só o que é andropausa. Bom, gente, é com muita satisfação que eu estou aqui com o nosso urologista oficial, Dr. Adair Batista. Ele vai começar com a gente a falar uma série sobre urologia. E nós vamos falar de um assunto muito interessante agora, nesse primeiro programa, que é sobre a andropausa. O que é andropausa? O que é isso, Daniela? De comer e de passar no cabelo? Não, não é nem de comer nem de passar no cabelo. É a menopausa do homem. E é exatamente isso que eu vou contar para vocês, juntamente com o doutor Adair Batista. Doutora Adair Batista, realmente, eu até brinquei aqui, é de comer ou de passar no cabelo. Às vezes as pessoas não sabem o que é. Mas fala para nós, o que é andropausa? Como que ela... Por que o homem sofre esse mal, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho. Seja bem-vindo. Então, a andropausa é um termo similar à menopausa da mulher, né? O homem tem um declínio da produção hormonal, por isso que o termo até não é muito bom para o homem, não. O homem teria que ser só o DAEM, que eles falam hoje, é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, porque o homem continua a produzir hormônio a vida toda, só que numa escala menor, diferente da mulher. Que a mulher, depois dos 50 em diante, ela começa a atrofiar os ovários, aí existe uma redução total do hormônio, aí é a menopausa. No homem, a andropausa é um termo leigo que a gente usa por redução do hormônio. Isso vai acontecer em todos os homens depois dos 40 anos. A partir dos 40 anos já começa a ter uma queda do nível hormonal, mas ela se estabiliza. Explica para nós um pouquinho, porque a mulher tem uns altos e baixos. Explica para nós entender. O homem sofre menos, porque a queda hormonal do homem ela respeita um limite de 1% de perda de função ao ano, 1,5%. Então, a partir dos 40 anos, ele vai tendo perda de produção hormonal, em torno de 1% ao ano. Então, a partir dos 60 anos, todos vão ter assim, um nível significativo já de queda hormonal. Às vezes precisa de reposição na maioria dos homens. Pelo menos 30% tem deficiência hormonal com necessidade de reposição depois de 60 anos. E como que ela surge? Para as pessoas entenderem. Por que surge a andropausa? Pelo envelhecimento, né? O maior fator é o envelhecimento. É o envelhecimento do testículo como órgão produtor do hormônio. 95% do hormônio masculino, que é a testosterona, é produzido no testículo. Os outros 5% é produzido nas glândulas suprarrenais. E essas glândulas passam a se envelhecer junto com o homem. E com isso, a partir dos 40 anos, então, vai começar a reduzir essa produção de hormônio. Alguns fatores, às vezes, externos podem precipitar uma queda muito maior e aí tem um distúrbio muito grande que precisa da reposição em alguns casos. Doutora Adair, qual o sintoma? Por exemplo, o homem que está em casa, porque tem muita mulher que assiste nosso programa e depois fala para o marido. Qual o sintoma? Porque a mulher é aquela tem a anteninha ligada, né, para o marido, que ela pode ver que o marido dela já está entrando na andropausa para ela poder buscar tratamento. Então, acho que a mulher realmente é a que tem mais reflexo da andropausa, né? Porque o homem, quando está com andropausa, com queda hormonal, ele tem uma irritabilidade difícil de socializar. Os sintomas cognitivos dele são alterados, né? Ele tem perda de memória, não tem concentração, fica cansado, fadiga no corpo, não tem disposição para a vida social, não quer sair de casa, não quer investir, fazer novos investimentos, então ele fica apático. Então esse sintoma incomoda muito a família de quem está convivendo, né? E o homem passa a ter algumas alterações físicas também, principalmente queda hormonal, existe aumento das mamas, das glândulas mamárias do homem, que é a ginecomastia, tem atrofia do testículo, tem perda da massa muscular, então ele tem uma redução da massa magra, ele tem um aumento da barriguinha de cerveja, aquilo ali é o depósito de gordura visceral, que é por queda hormonal. Então, aí começa a ter distúrbio da parte sexual, deficiência erétil, perda de desejo, o libido cai lá embaixo. Então, esses pacientes precisam de um urologista. Doutora Adair, agora eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Esses são os sintomas, né? Mas eu queria que você falasse que tem tratamento. Você estava falando que tem hormônio. Então, o homem não precisa ficar sofrendo em casa, o casal não precisa ficar sofrendo em casa. Tem tratamento, né? Então, hoje o tratamento é muito moderno. Antigamente, usava tentar repor o hormônio via oral. E os hormônios não faziam muito efeito, porque quando você tem administração via oral, eles passam pelo fígado, metaboliza, destrói o hormônio, então não tem efeito nenhum quase da parte sistêmica. Hoje usa os hormônios de uma forma mais evoluída, de forma transdérmica. Muitos hormônios são passados no período da manhã, todo dia aplicam uma solução tópica ou um adesivo transdérmico e o efeito é muito fácil de absorver, o efeito é muito eficiente. E sem dizer
que existe hoje o medicamento injetável, que você pode usar dose cada 3 meses. Então, 4 doses no ano você consegue manter uma reposição normal sem precisar de usar todos os dias. Não, isso é fácil isso. Então, não precisa ficar tomando remedinho todo dia. Então, agora com a normalidade, você pode ter o hormônio de 3, 4 vezes por ano e também aquele adesivo. É interessante, eu gostei disso. E o homem, ele é muito esquecido, né? O homem tem realmente, ele precisa cuidar mais da saúde. E esquecer de tomar remédio é fatal, né, doutora Daí? Quem leva o homem ao médico, normalmente, é a família, né? A esposa, né, geralmente. O homem é esquecido mesmo, desleixado, vive 5 a 7 anos menos do que as mulheres, né? Por falta de prevenção, falta de cuidado com a saúde. Ele é o capitalista da casa, então ele foca no sentido de fluxo de caixa e prover. E com isso ele se cuida menos, né? Então esses pacientes precisam de uma avaliação hormonal laboratorial para saber o nível que ele encontra de queda hormonal para que a gente possa repor. Então, às vezes, você precisa repor dosagem diferente, dependendo do nível que o paciente esteja tendo a queda hormonal. É possível, então, a gente ver a queda hormonal por exames, diagnosticar? Sim, nós dosamos pelo menos 3 hormônios, a testosterona da fração livre e total e a prolactina. São os 3 hormônios que dão a eficiência se está em andropausa ou não. Doutora Daí, muito boa, né? Esse primeiro tema que nós estamos falando sobre a andropausa. E lembrando que tem tratamento. O homem não precisa ficar sofrendo em casa mais. Você que é mulher, tem muita mulher assim, acima de 40 anos, 50 anos, que está nos assistindo, que nos assiste e gosta de saber dessas novidades. Então, pega seu marido, leva seu marido no urologista. Eu te recomendo, doutora Daí, um excelente urologista, tem excelentes profissionais aqui em Uberlândia, para que você não fique sofrendo, porque da mesma forma que a mulher sofre com a menopausa, o homem sofre. Só que ele sofre e, às vezes, ele sofre calado. A gente que tem que ficar de olho, né, doutora Daí? Mas tem tratamento, é possível, sim, voltar a uma qualidade de vida no seu casamento, na sua vida, no seu convívio com seus filhos, porque é falta simplesmente de hormônio, não é? Realmente, a andrologia, que é a parte da urologia que cuida do homem, hoje está muito eficiente, com bons resultados. Então, o homem resgata isso facilmente se ele fizer um acompanhamento. Às vezes precisa ser a longo prazo, né? Às vezes quer resultado muito imediato, mas se tiver paciência com o andrologista, ele vai conseguir resgatar essa qualidade de vida com certeza.